Olá, sou o pastor Gary Haynes e estamos iniciando aqui no Movimento dos Discípulos um quadro novo chamado Só para Líderes. Aí você fala assim, mas se eu não sou líder, eu não posso assistir? A gente deixa você escapar, né? Você pode fazer a colinha e assistir sim. Mas assim, o foco desse quadro é falar com líderes ou pessoas que estão preparando para a liderança. Sabe o que eu vejo hoje no meio do cristianismo e da igreja cristã, igreja evangélica? Eu vejo um modelo muito furado, vários modelos na realidade de igreja. Eu vejo a estrutura eclesiástica, a forma que o pessoal trabalha, todo assim virado de ponta cabeça e com tantos problemas, que assim está moendo os líderes, está moendo. O cara fica um tempo e depois não aguenta mais e desiste e muitas vezes com o que chamam de burnout, né? Quando o cara tá queimado por dentro. Burnout é tipo assim, queimou tudo por dentro, não sobrou nada, né? Burnout. Então o cara tá com aquele burnout, ele tá com estafa, estresse, não aguenta mais nada e tal, mas é porque o modelo tá tudo errado. E eu acredito que nós podemos levantar uma geração de líderes que podem continuar médio e longo prazo, felizes, abençoados, sem burnout, sem estresse, sem chegar no ponto de exaustão emocional, mental, físico, total, que literalmente mata. Já vimos pastores, simplesmente líderes caírem mortos porque não aguentaram mais. Então, a visão aqui desse quadro, eu vou começar a falar sobre alguns tópicos bíblicos de como reconstruir aquela estrutura correta da igreja e reconstruir o que é de fato ser um líder no molde bíblico de Jesus. Então, com essa visão em mente, assim, fala para outros líderes que podem acompanhar a gente e estar aqui vendo. Nós vamos, Deus quiser, estar subindo um ensinamento por semana para líderes, tá? Então, eu creio que vai abençoar muitos. Então, ajuda a gente a divulgar, falar com outros. E vai conhecer também o nosso portal do Ministério do Movimento dos Discípulos, tem muito conteúdo bacana, você tem um link aqui embaixo para você saber como ir lá e vai te abençoar. Também estamos com um e-book grátis ali para quem só cadastrar, custa nada, cadastrou, ganhou um e-book maravilhoso, que vai te abençoar um monte. Então, vai lá no portal também e acompanha a gente, ajuda a gente, ora pra gente, mas vamos lá. Eu vou falar hoje de 4 verdades de liderança e eu estou usando em cima de um padrão bíblico, tentando reconstruir um modelo bíblico de liderança. Fica para todos os 4, porque o 4 termina com chave de ouro, mata a pau, tipo, precisa ouvir até o quarto, porque o quarto pega tudo e finaliza de um jeito que você vai sair muito encorajado e edificado e com conteúdo bíblico para te ajudar a crescer como líder. Então vamos lá. Primeiro ponto você reproduz o que você é, não apenas o que você fala. Existe um ditado popular que quando eu pesquisei eu vi autores desconhecidos e outros autores que usaram que deu crédito, mas na realidade parece que a origem da frase então ninguém sabe. Alguma coisa tem variações, mas alguma coisa na linha de faz o que eu digo e não o que eu faço. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Essa é uma visão egoísta, uma visão de tudo que está errado na liderança. É uma liderança de fachada. Eu te digo aqui, mas não presta atenção no que eu faço. E essa é parte do que está errado no meio do cristianismo. Nós criamos cristianismo de fachada e por um tempo a gente via só o pastor evangélico nessa coisa de às vezes, eu não estou falando de alguém que está na TV ou é famoso ou está errado, não estou dizendo isso, mas que surgiu um modelo de gente que é só fachada e depois você não vê a vida, não convive com ninguém, não faz discípulo nenhum, a gente vê um monte disso. E a gente achava que era só um problema no meio evangélico, mas agora vem uma geração de padres assim também, que estão lá, é tudo holofote e tal, mas e eu não estou criticando nenhum nem outro no momento, só estou falando que esse modelo, não estou criticando as pessoas, eu estou criticando o modelo está errado, o modelo que a pessoa só está ali falando e dizendo faz isso, mas não convive com ninguém, não faz discípulos, não compartilha a tua vida com os outros, não é o modelo bíblico. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro é o seguinte, você vai reproduzir aquilo que você é. Tem exceções? Tem. Eu já vi gente que é algo e reproduziu diferente. Mas a grosso modo, como um princípio
que quase sempre funciona exatamente assim. Você reproduz aquilo que você é, independente do que você fala. De fato, as pessoas vão espelhar em quem você é. Se você está reclamando, meus seguidores são pessoas egoístas, tem que parar e ver se você não é que está ensinando eles a serem egoístas, tá? Sim, volto a repetir, tem exceções, tem gente que realmente serve os outros e levanta discípulos e pessoas que são mimadas e problemáticas, existem. Geralmente são pessoas que vivem um princípio, mas não ensinam para o outro, então eles acabam assim, ensinando diferente do que eles vivem, então de qualquer forma não dá certo. O certo é viver aquilo que você ensina. E o que é essa verdade, então, que a gente ensina? É a palavra de Deus. Você tem que pegar os princípios da palavra de Deus e ensinar aquilo e buscar viver. Esse é o segredo de uma liderança saudável que vai produzir seguidores e outros líderes de baixo de você que também são saudáveis. Todo líder bom, ele reproduz outros líderes, outras pessoas que também influenciam. Pode ser um grau de liderança pequeno, mas você ajuda com o passar do tempo a levantar outros. Isso é uma liderança saudável, porque todo mundo tem que fazer sucessores, né? Ninguém vai viver para sempre, né? Às vezes você tem um sonho de ver a obra de Deus, o trabalho que você lidera, dentro do escopo que for, crescer e tocar mais gente, então você tem que levantar mais líderes. Então você vai reproduzir o que você é. Então, se você é uma pessoa que tem um coração para servir, para exaltar Jesus, você vai reproduzir isso. Se é uma pessoa que fofoca, fala mal e tal, você vai reproduzir isso. Eu conheço super bem um ministério, né, há muitos e muitos anos, que tem gente muito sincera naquele ministério, mas a maior parte vivem de fofocar sempre nas costas da pessoa, não fala de cara, fazer politicagem, vivem cheio de ciúmes um do outro, um tentando passar o outro para trás, e politicagem o tempo todo, uma falsa frente, né? Aquilo já me deixou com muita vontade de ficar longe daquele ministério, para ser bem sincero, porque não é agradável estar perto de gente que está sempre politicagem, aí você sai de perto e te arrebentando. Mas você reproduz o que você é, então pondera isso, comunica o que a palavra diz, vive aquilo e você vai reproduzir gente que abraça essa causa. Eu vou te dar um bom exemplo bíblico disso. Essa história merece uma outra hora eu entrar e aprofundar, então hoje eu só vou dar um toque por alto, mas é sobre Davi e os seus valentes e um em específico. E tem uma passagem bíblica muito interessante que muitas pessoas nunca repararam na realidade. Eu já falei sobre esse assunto com um monte de gente em igreja e quase ninguém nunca tinha ouvido falar nem da história na Bíblia e nem do herói, vamos dizer, dessa história. Então vamos lá, você vai achar essa historinha em 3 versículos bíblicos, em 2 Samuel capítulo 21, versículos 15 a 17, diz o seguinte: De novo tiveram os filisteus uma guerra contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benobe, que era dos filhos do gigante, cuja lança tinha o peso de 300 ciclos de bronze, e que cingia uma espada nova, intentou matar Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, e ferindo ao filisteu o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à batalha, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então vamos lá por partes. Primeira parte é o seguinte: nessa história, Davi já não é mais jovem, já não é mais aquele adolescente jovem que encarou o gigante Golias. E inclusive o tanto que os homens falaram que como ele chegou a quase morrer nessa história e que ele não ia lutar mais, dá a entender que ele já estava envelhecendo, já não era tão rápido, não já tinha tanto vigor, né? O Davi já estava assim envelhecendo nesse momento dessa história. E tanto que então um gigante, né, que diz um dos filhos dos gigantes, eles eram uma raça de gigantes, então os filhos de gigantes eram gigantes, depois fala do tamanho da lança, né, que era tão pesado, de bronze, que mostra que eram gigantes também. Então ele provavelmente era da família direta de Golias. E diz que ele intentou matar Davi, então ele deve ter falado: eu vou vingar do meu, sei lá, primo ou tio, quem era Golias,
quase certo que eram parentes próximos, e ele vai vingar e ele intenta matar Davi. Então ele batalha ali para chegar no rei Davi, começa a lutar e ele está vencendo, e Davi quase morre. Tanto que os homens falam: o senhor não vai batalhar mais, porque quase morreu hoje. Então foi muito próximo. Quem é o herói da história? Né? Quem salva Davi? Um cara chamado Abisai. Quando eu falo quem é Abisai para um grupo de pessoas, né, de igreja que servem a Deus, é assim, talvez 1 ou 2 pessoas em 100 tem qualquer noção de quem é Abisai. E isso é a beleza e o ponto que eu quero fazer hoje. E como eu disse, essa história merece depois destrinchar e ensinar com mais detalhes, mas hoje eu só quero mostrar um fato específico. Abisai, ele é um homem incrível e tem mais histórias sobre a vida dele no Velho Testamento do que maioria de outras pessoas. Ele foi citado várias vezes e o seu currículo é um currículo impressionante como um grande guerreiro. Ele era o chefe dos valentes de Davi. Então, aqueles valentes eram os caras que matavam gigantes, um sozinho matava centenas de inimigos, faziam coisas incríveis, e Abisai é o chefe deles. Mas sabe o que mais? Abisai era o sobrinho de Davi, porque diz que ele era filho de Zeruia. Zeruia é irmã mais velha de Davi, e Abisai, filho dela, é sobrinho dele, irmão de Joabe. Outra, Abisai é o segundo maior general de Israel. Como assim que você diz? Porque tem uma história que eles vão atacar o inimigo e diz que dividiu o exército e uma parte fica com Joabe como general e uma parte fica com Abisai, outro general, seu irmão. Então Abisai é nada menos do que sobrinho de Davi, ele é chefe dos valentes, ele é o segundo maior general em Israel. Ele matou 300 inimigos sozinho! 300! Cara, era muito bravo e muito fera. E ele é o cara que foi com Davi no acampamento de Saul, quando ele fala: quem vai comigo no meio ali do acampamento, cheio de inimigos? Abisai fala: bora tio, tô com o senhor, bora que eu tô junto. Quem defende Davi quando está fugindo do filho dele? Abisai. Um cara começa a atacar pedras e xingar, e Abisai fala: deixa eu matar esse cara, deixa eu defender o senhor, meu tio e meu rei, né? E assim vai. E tem mais histórias, eu não estou citando tudo. O que eu quero destacar especificamente agora é o seguinte: ninguém dá muita atenção a Abisai, por quê? Porque ele não era um cara que ele nunca tentou destronar, derrubar seu tio, ele nunca tentou trazer glória para ele. Ele aprendeu com o rei Davi ser um líder humilde. Porque Davi era um homem humilde, por isso que Deus amava tanto ele. Claro, ele teve um momento de orgulho aqui e ali, fez algum erro, como todos nós, mas o espírito dele, no geral, era de um homem humilde, Davi. E aí ele gera, então, liderados e outros líderes que têm seu espírito, igual ele tinha. Então, ele levantou pessoas que eram... O herói verdadeiro não é quem traz glória para si, mas o herói verdadeiro é quem é altruísta e está disposto a morrer pelo outro. Isso é o herói verdadeiro. Então, Davi era esse tipo, ele que defendia os outros e ele levantou pessoas assim como Abisai. Então, você vai gerar liderados e outros líderes debaixo de você dentro do seu tipo de liderança, dentro do seu coração. Você vai gerar o que você é. Tem exceções, como eu disse, mas são raras, e em geral, o que você está gerando ali é porque é aquilo que você realmente é. Então, se você está vendo um problema com seus liderados, começa pedindo a Deus para ajudar você a mudar. Então, esse é um princípio número 1. O princípio número 2, o próximo aqui, que nós vamos falar hoje, que o líder precisa ser seguro de si. A falta de segurança, eu tenho que provar para os outros quem que eu sou. Né? Esse complexo de inferioridade, de ter que o tempo todo mostrar quem é, e mostrar dominância, e mostrar que eu que sou o melhor, e eu que faço e desfaço, esse é um líder inseguro. Então, um grande segredo para uma boa liderança, saudável e bíblico, é você ser seguro de si. Eu não tenho que provar quem que eu sou, né? Eu sei que com maturidade é um pouco mais fácil isso, mas então, já que com maturidade é mais fácil isso,
Para que você tem que esperar estar na velhice para aprender essa lição? Você é um líder jovem, aprende logo e vai te produzir grandes efeitos na sua vida e grandes bênçãos, né? De ser seguro de si, não tem que ficar toda hora tentando provar para ninguém nada. Seja um líder humilde e servo, mas que é seguro de si. Eu vou te dar o melhor exemplo de todos de o que é ser seguro de si, não ter que achar que você tem que provar nada para ninguém, no próprio Senhor Jesus. Deixa eu ler uma passagem para você. João capítulo 13, versículos 3 a 5, diz o seguinte: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, preste bem atenção, assim, né? Assim o quê? Jesus sabendo quem que ele era. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que veio de Deus e estava voltando para Deus. Assim, sabendo dessas coisas, levantou-se da mesa e disse: todo mundo me exalta porque eu sou o Senhor dos Senhores. Não, nesse momento não era o momento dele revelar isso. Ele é o Senhor dos Senhores, ele merece todo louvor e adoração, mas aqui ele está ensinando o contrário, né? Um princípio de ser servo, porque ele diz: o Filho do Homem veio para servir. Então ele, no papel homem, né? Sempre Deus, mas em corpo humano e como homem também, ele veio para servir. Então diz aí que ele levantou da mesa, tirou sua capa, quer dizer, ele ficou meio com a roupa de baixo, colocou uma toalha, ele se arruma agora tipo um servo do mais simples, né? Ele colocou uma toalha na cintura e depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Nós temos hoje um tipo de liderança que parece que pegou e permeou, que isso tem que parecer. Eu que sou o cara, eu que sou fera, eu que sou o melhor. Né? Você encontra, às vezes, em sala VIP de evento, e eu cansei de estar em algumas salas VIP de alguns eventos, porque é um querendo mostrar que é melhor do que o outro, que domina mais, que tem mais gente, que tem mais isso, tem mais aquilo. Ai, brincadeira, gente. Isso não é o estilo de liderança que Jesus estava ensinando. Porque Jesus diz aqui que ele sabia quem que ele era, que ele veio de Deus, quem que ele era, Deus colocou tudo debaixo do seu poder, e ele ia voltar a Deus. Que ele sabe quem ele é. Por isso, assim, sabendo quem ele é, que ele pode ir lá, servir, ficar humilde, né, numa posição humilde, e lavar os pés dos discípulos. Aí no final ele fala: se eu que sou o seu Senhor Mestre fiz isso, fazem também. A doutrina não é tanto só lavar pés, a doutrina específica é uma coisa cultural da época. Ah, eu não posso fazer o gesto de lavar o pé? Pode, fica à vontade, lava o pé de quem você quiser. Mas o princípio maior do que lavar o pé é o princípio de servir com humildade uns aos outros e não querer gabar que eu sou melhor, né, e tudo. Então Jesus disse: eu fiz isso, vocês façam também. Se você faz isso, né, significa que você vai estar mostrando aos outros um padrão de vida que Jesus vivia, que ele mostrou para a gente para viver, e você vai levantar pessoas saudáveis, abençoadas, que vão querer servir também, que vão também entender que não tem que ficar disputando quem é o melhor, né? Chega desse negócio de disputar quem é o melhor. Ah, fulano prega melhor do que Beltrano. Gente, para com isso, isso é besterol, fulano prega melhor do que Beltrano. Né? Cada um, se é homem de Deus, se é de Deus mesmo, tem algo a contribuir. Talvez um seja mais eloquente, né, do que um outro, beleza, tá ótimo, mas nem sempre a eloquência é que traz realmente um impacto maior e a sabedoria. Eu conheço pastor que tocou dezenas de milhares de pessoas e a sua pregação parece que está ministrando a criança de 4 anos de idade na escola dominical. Meus filhos, fala de um jeito meio infantilizado, né, como se estivesse falando com criança, e levantou um mega ministério. Então não é quem prega melhor, né, quem arrebenta na palavra. É um estilo de vida, né? Da gente servir com o que nós temos, quem nós somos, com o melhor que você tem. Usa para a causa de Cristo, gente. E vamos parar com esse negócio, porque está super destruído esse negócio no meio cristão hoje em dia. Disputa para poder, quem é o melhor, quem tem o melhor lugar, quem ganhou o maior status. Chega! Né, gente? Vamos ter líderes nesse padrão de Cristo. Você é seguro de si, e sendo seguro de si, você pode saber quem você é. Jesus não deixou de ter autoridade ali, diz que sabendo que ele tem autoridade sobre tudo e todos, ele pôde ir lá servindo os outros. Então você pode ser uma autoridade, ter confiança, ter unção,
né, em Cristo, e ainda assim saber quem você é. Você não tem que disputar o espaço o tempo todo, né? E a Bíblia diz que se você se humilhar, Deus vai te levantar. Muito melhor, né? Eu vou disputar espaço, querer mostrar quem que eu sou. A Bíblia diz também que quem se exalta, Deus vai humilhar. E quem se humilhar, Deus vai exaltar. Então, o bonito é deixar Deus exaltar a gente e não ficar disputando espaço. Terceira verdade para a liderança é o seguinte: chama as pessoas a pagarem um preço pela causa de Cristo. Não facilita demais. Fala, tem que pesar em cima das pessoas. Não sou eu que estou dizendo isso, gente. Isso é um dos princípios primordiais e básicos do Evangelho de Jesus. É que não é para facilitar. Custa algo, custa tudo que você tem. Faz parte da mensagem básica de Jesus, de dizer, chamar o povo a pagar um preço, e depois a gente não quer, né? Chamar o povo a pagar um preço. Depois a gente quer facilitar, vem, não custa nada, não tem que investir nada. Aí você, de novo, você vai gerar um grupo de liderados que não valem muita coisa, né? Porque você facilitou demais. Eu gosto de uma palavra chamada estrênua. A palavra estrênua não é muito usada, mas significa, né, uma vida estrênua é uma vida de esforço, de batalha, de apurar, fazer, né, se forçar para conseguir extrair de você mesmo o seu melhor. É a estrênua, uma vida estrênua. E eu vejo um padrão bíblico, onde chama a gente para uma vida estrênua, uma vida de esforço, de disciplina, de pagar o preço, para tentar ser o melhor que nós podemos ser, não para vanglória, mas para servir com excelência. E esse princípio é bíblico. Fazer as coisas com excelência, não é a mesma coisa de fazer as coisas com arrogância. Excelência sim, arrogância não. Mas então você se esforça para fazer as coisas com excelência, fazer seu melhor, produzir o que você pode, ser bênção como você pode, né? E chamando as pessoas também a pagar um preço. O que está assim, destruindo o cristianismo mundo afora, no mínimo no mundo ocidental, mas em grandes partes do mundo, em muitos países, tem sido pregar um evangelho aguado, uma coisa fácil, que não custa nada. E aí viram que o Dietrich Bonhoeffer, aquele pastor, eu gosto, pastor alemão, mas não de raça de cachorro, né? Mas um pastor, né, de cidadania alemã. Pastor alemão, não estou falando de raça de cachorro aqui, mas o Dietrich Bonhoeffer, ele morreu na prisão, mas ele escreveu antes um livro chamado O Custo do Discipulado, falando sobre o problema da graça barata. Que quando a gente vende uma graça barata, você produz frutos que não valem nada, não prestam. Então tudo que custa alguma coisa é algo que vale alguma coisa. Então, como líder, para de facilitar no sentido que não deve. Agora, eu não estou falando não ter paciência para ensinar. Essa facilidade, porque esse termo facilitar ele pode ser interpretado de formas diferentes. Facilitar no sentido de ensinar com calma, explicar bem, explicar de novo, facilitar o entendimento, sim, mas não facilita na questão do custo de seguir Cristo, porque é uma parte importante do Evangelho. Aí eu te pergunto, porque parece que eu estava lendo sobre por que o Evangelho no mundo ocidental, em países que eram fortes, o Evangelho está em declínio. O Brasil está incluso, Estados Unidos está incluso, Canadá já está em decadência total espiritual, que era um país super temente a Deus, e já está ladeira abaixo. Por quê? Porque em parte nos últimos 30, 40 anos veio uns espertinhos, pastores e líderes, pensando assim, eu vou facilitar, eu vou pegar mais leve, eu vou só tirar as partes difíceis do evangelho, pega o fácil, pega e facilita, e aí criou um monte de gente que só inchou a igreja, não cresceu, só inchou, só ficou inchados, né? Mas não cresceu de verdade. Aí, por exemplo, bateu uma pandemia que foi tipo uma peneira, quem realmente está com Cristo? Aí um monte foram embora, porque não estavam, tá? Então, é um momento para ficar triste porque alguns foram embora? Sim, não. É triste, mas não é também. Porque simplesmente mostrou a verdade. Quem realmente queria seguir Jesus, quem não queria. Mas agora é uma hora de construir de novo, em cima do verdadeiro evangelho,
chamando algo que custa alguma coisa. Então você como líder vai fazer liderados firmes e fortes, chamando a pagar o preço. Chama a pessoa a investir um pouco, né? Se for o caso, não existe um outro espaço na agenda para ter uma reunião de oração dia de semana, por causa de repente a pessoa trabalha o dia todo, estuda à noite, se é 6 da manhã, chama a pessoa, vamos levantar às 6 e orar, chama a pessoa a pagar um preço, para de paparicar e mimar, você só produz gente fraco que é fácil de derrotar, você quer ter gente firme e forte, prega o evangelho verdadeiro, a mensagem da palavra de Deus, que é que custa alguma coisa para você firmar e servir a Deus, tá? Próximo e último que eu vou ensinar agora hoje é o seguinte: o foco é em como você termina a corrida, não como começa. Então, às vezes o cara começa bem, tá quebrando o pau, tá arrebentando, tá fazendo acontecer, tá uau, né, impressionante, há uns anos, aí lá na frente, acabou tudo. Aí adiantou alguma coisa? De acordo com a palavra, não. A palavra é muito clara em ensinar que importa como a gente termina, não somente como a gente está no início e nem na metade, tá? Eu vou provar isso para você como uma passagem do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4, 6 a 8. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Em primeiro lugar, é o término da corrida que conta. Correr bem no início e cair na metade, você está fora da corrida. O importante é estruturar a sua liderança, seu estilo de vida, para você não chegar no burnout, não aguentar mais, destruído, arrebentado e ter que largar. Você fala, mas eu já estou aí, beleza. A boa notícia é que tem nova chance para você e tem como resgatar. E vai acompanhando comigo, né, nesse quadro, só para líderes, porque nós vamos falar sobre como recuperar de quando você se sente acabado. Isso vai ser um assunto que nós vamos trabalhar em breve e vários outros. Então tem nova chance. Mas aqui eu não estou falando sobre se você caiu, como levantar. Eu estou dizendo agora como não cair, tá? Se você está em pé, como não cair. Então, primeiro põe um passo que você aguenta, tá? Não tenta ser maluco o tempo todo e tentar achar que tudo você tem que fazer, porque ministério do corpo é isso. O líder não está aí para ele fazer tudo. O líder está aí para ajudar a levantar o corpo para fazer a obra do ministério. E se vocês soubessem ser equilibrado em levantar outros, repassar a visão para o outro, se empoderar, né, outras pessoas a serem usadas por Deus no poder do Espírito Santo como grandes líderes, você vai conseguir melhor chegar até o final da corrida. Quando eu era criança, eu gostava de competir em corridas, geralmente na escola, mas tinha também nos acampamentos da igreja, era bem popular na época, né, bater corridas e tudo. Aí você ganhava um troféuzinho que não valia nada, mas sentia que você tinha vencido todos. Um dos segredos que eu descobri, quando você está correndo, se eu tivesse chance de ganhar, era porque você tinha que ficar muito concentrado no final. Você tem que pensar no final, eu estou olhando lá para o final. Se eu presto muita atenção aqui em volta agora, eu não venço, eu não chego no final. As corridas que eu ganhava era porque eu muito focado, eu olhava para lá, esquecia dos outros corredores, não ficava virando para ver onde que estavam e só corria, né? E aí era o que tinha que fazer para ganhar. E lembro um dia que tinha uma loirinha que eu gostava, eu tinha 11 anos de idade, ia bater uma corrida com centenas de meninos da escola, todo mundo lá, ia valer tipo o troféu do ano, era uma corrida importante. Eu tinha corrido vários, tanto que eu estava naquela disputa final, preparado para vencer, mas meu coração piripate para aquela loirinha, né? E ela estava ali, eu vi ela quando eu preparei para começar, deram o início da corrida, eu atirei lá e assim eu estava na frente, na realidade, estava na frente de todo mundo e linha final, e na metade da corrida eu só pensei, será se a loirinha está olhando para mim?
Aí eu olhei para ver se a loirinha estava olhando para mim, ela estava. Só que quando eu olhei de volta, eu estava em último lugar e perdi a corrida em último lugar, porque eu não me preocupei com o final. Não adianta você ir como um líder só pensar no momento, você tem que colocar a tua vida pensando até Jesus voltar, ou até, né, se meu corpo acabar e me deixar parar o combate, né, porque o corpo de todo mundo, de um jeito ou outro, vai nos deixar na mão em um certo momento, né, que chega a morte para todos nós, né? Morte é uma dívida que todo mundo tem que pagar. Então, se você quiser ter uma vida saudável, sem burnout, sem chateação, sem sair fora, então põe um passo na vida, firme e forte, lembrando que o final não é nessa vida, mas o final é a eternidade e a glória com Deus. Meu avô, um pastor texano, um homem de Deus, ele era um homem simples, mas poderoso no Espírito Santo, via milagres acontecer. Antes dele morrer, eu vi ele pela última vez, um mês e pouco antes dele morrer. Eu passei onde ele estava morando na Califórnia, na casa dos meus pais, passei uns dias com ele, e ele, 99 anos de idade, sorrindo, feliz, me abençoou, profetizou sobre minha vida, e ele falando: Neto, eu estou próximo de encontrar com meu Senhor Jesus. Ele não falou exatamente esses termos, mas ele estava dizendo meio igual Paulo: combati o bom combate, guardei a fé, estou pronto para o galardão. E ele, pouco tempo depois, partiu para estar com Jesus, feliz, né, dormindo, com quase 100 anos de idade, porque ele soube focar no final. Importa como é que você chega no final, então vive assim, que a sua vida vai ser bênção, bênção para você, bênção para a tua família e bênção para teus liderados. Até a próxima, ajuda a gente a divulgar esse projeto, vai conhecer nosso portal, tem bastante material, cadastra lá, ganha um e-book e vamos andar juntos, vamos caminhar juntos para a glória do nome do Senhor Jesus.